Bom dia a todos. Quero aqui agradecer a presença dos nobres vereadores, o vereador Mauro Araújo, da Comissão de Educação, o vereador Fulano, o vereador Diegão, o vereador Pérez, o chefe de gabinete Romildo, e agradecer a presença da nossa secretária por aceitar o convite, a Juliana, secretária de Educação, que vem falar um pouco sobre as ações da Secretaria de Educação nesse momento de pandemia. Ela vai fazer uma explanação mais ou menos aqui das atividades, e alguns dos vereadores quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, a gente vai tocando os trabalhos. Pode ser assim? Então, tá bom? Então, tá jóia. Então, passo a palavra para a Juliana. Alguns dos vereadores querem fazer algum comentário, alguma coisa ou não? Vamos passar aqui para a Juliana, vamos fazer assim, a Juliana faz a explanação e depois a gente vai as perguntas, tá jóia? Pois, Ana, a palavra está com a nossa secretária de Educação, Juliana. Obrigado, Juliana. Bom dia a todos. Eu trouxe aqui algumas cópias, eu não sei do que está em tela, né? Se for facilitar, por favor. Eu preciso de um. Eu não trouxe óculos. Romildo tem uma já deixei com ele, tá? Três cópias. Bom, agradecer também a presença do vereador Caio Cunha, também da Comissão de Educação. Obrigado, Caio, pela presença. Bom dia a todos, né? Agradeço a oportunidade, é sempre bom poder explanar sobre o trabalho que estamos fazendo. Um trabalho inusitado, né? Que a gente virou o ano aí. Tenho certeza que não estava no desejo de ninguém na virada de ano uma situação como nós estamos passando agora, mas eu acho que o importante é a gente ter competência para sempre estar se adequando às situações, o mais difícil que elas possam parecer, não é? Eu trouxe 2 assuntos. Eu peço licença a vocês para começar pelo primeiro. Estou aberta a qualquer outro questionamento, né? Então, os 2 assuntos que eu trouxe hoje são a questão da distribuição dos gêneros alimentícios, né? Nesse controverso momento em que a gente pensa como é que vai ser a alimentação dessas crianças, né? Uma vez que elas não estão indo mais para a escola. E também das ações pedagógicas da Secretaria de Educação, tá bom? Essa última, eu estou aguardando o relatório agora das 11 horas, que é o fechamento do período da manhã, para poder trazer para vocês com exatidão os dados do dia de hoje, tá bom? Até o dia de hoje, na verdade. Bom, quando começamos, então, no dia 17 de março, a articulação para que nós fechássemos as escolas, uma das primeiras preocupações já era a questão dos gêneros que estavam estocados, né, e com vencimento próximo aí dentro do primeiro semestre. Não havia nenhuma orientação por parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar, nem do FNDE ainda, acerca da distribuição dos gêneros. Mas já havia informalmente uma indicação de que esses gêneros deveriam, então, ter uma destinação, que não seria adequado que nós os perdêssemos, obviamente, não é? Então, pensando nisso, já logo no final de abril, né, final de março, início de abril, nós já começamos a fazer a distribuição dos gêneros alimentícios em parceria, tanto com a assistência social quanto com o Fundo Social. Nós pegamos alguns gêneros que tínhamos em estoque, então feijão, macarrão, molho de tomate, leite em pó, óleo de soja e biscoitos, e fizemos essa entrega, né, desses gêneros ao Fundo Social e à Assistência Social para que fossem montados, então, os primeiros kits, né? E isso gerou, essa contribuição, gerou, então, a primeira distribuição de 7.291 kits de alimentação escolar, contendo produtos que estavam armazenados na nossa merenda. Depois disso, no dia 7 de abril, nós recebemos, então, tomamos conhecimento de uma legislação federal, a Lei Federal 13.987, que ela alterou a lei inicial de 2009, 11.947, autorizando em caráter excepcional, durante o período de suspensão de aulas, em razão de situação de emergência ou calamidade, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional, o PNAE. E aí, essa legislação, ela dava conta não somente dos gêneros que estavam em estoque, que era o que a gente tinha feito,
mas que nós pudéssemos continuar comprando e distribuindo. E aí, assim, veio a legislação, mas não tinha vindo a regulamentação. Então, a gente entendeu isso, houve uma série de discussões entre os dirigentes de educação para ver se a gente conseguia ter a mesma visão acerca do que trazia a lei. E aí, 2 dias depois, veio, então, a resolução explicando que era isso mesmo, que nós poderíamos fazer essa distribuição. E essa legislação, essa resolução, a bem da verdade, ela deixa, então, a cargo do município a criação de critério para a distribuição dos gêneros, não é? Uma vez que a criança recebe na escola, teoricamente, né, uma única refeição, né, vamos pensar assim, subsidiada pelo governo federal, né, o resto é complemento nosso, e é diferente de você dar uma refeição por dia do que você dar uma cesta básica, enfim, pensar nessa questão. A legislação também traz essa regulamentação para que a família seja beneficiada, não somente o aluno, né? Então, a gente não entregaria a comida somente para a criança, mas poderia entregar para a família. O que é bastante interessante, porque, por exemplo, alguns municípios estavam distribuindo marmitex na escola apenas para os alunos. E aí é muito complicado. Você tem uma família toda, só um filho come, o outro não, dependendo da rede de ensino que está. Então, é muito difícil. Ela veio para dar essa linearidade, né? Em seguida, nós tivemos aí o próprio FNDE, ele, junto com o Ministério da Agricultura, ele, então, faz a distribuição de uma cartilha, que é esta aqui, Orientações para a Execução do PNAE. Eu trouxe, deixa eu passar as legislações também aqui, né? Acho que é essa também. Alô? Fica para os arquivos da comissão, né? Tá. Secretário, permite, presidente, só para... Eu estou aqui por estar mais próximo da secretária, eu vou segurar e depois eu vou providenciar a todos os membros da comissão e ao protocolo da Câmara que tenha guardado todas essas orientações para todos os vereadores que quiserem, presidente, poderem, então, acessar essas informações. Bom, e aí aspecto interessante da legislação, então, traz todas essas questões, todas essas tratativas, essas possibilidades, mas diz também que o Conselho de Alimentação Escolar deve ser convocado e deve ser posto ao par daquilo que está sendo decidido no município e tudo mais. Bom, conseguimos fazer, então, uma reunião com o quórum, né, com os membros do CAI, no dia 17 de abril, onde nós explicamos toda a situação, tivemos a anuência de todos os membros do CAI, entenderam a situação, entenderam esse primeiro momento da doação dos alimentos, né? E foi montada uma câmara técnica dentro do CAI para acompanhamento, então, das próximas ações. E aí o CAI delibera, junto com a secretária de Educação, que deverá ser adquirido, então, cestas básicas para as crianças. E aí começa a controvérsia, porque muitos municípios estavam fazendo a adoção daquele cartão Vale Alimentação, tal, que seria um meio muito mais rápido do que efetivamente enfrentar um processo licitatório. Porém, nós não tínhamos esse amparo na legislação do FNDE. Oi? Isso, aquele PicPay, merenda em casa, exatamente. Alô? Vereador Diego, vou deixar aqui o microfone. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, os vereadores. Eu estava lendo aqui, eu queria fazer a pergunta, né, agora para a secretária. Mas só já falei. Já aproveita, já falou. Sobre se é parecido com o merenda em casa, que isso. É o cartão de R$55 pelo governo estadual, não é isso? Isso. Se Mogi vai adotar? Não, porque essa legislação do dia 9 de abril e depois a resolução, enfim, tudo que precisa ser feito para o município discutir a viabilidade dessa entrega, não nos dá garantia do cumprimento do expresso na legislação federal, né, do PNAE, que diz o seguinte, que os gêneros a serem entregues para as crianças, ou melhor, os gêneros que podem ser comprados com dinheiro do PNAE são específicos.
Quando você dá um cartão de R$55, né, na mão de uma outra pessoa, primeiro que você não dá na mão do aluno. Teoricamente, a criança não pode ir lá comprar, né? Você teria que dar na mão do responsável. Além disso, tem a questão de qual seria a garantia que efetivamente o gasto dos R$55 seria em alimentos, né? Então, para não ter os senões, o CAI, a Secretaria de Educação, optou, então, pela compra dos kits de alimentação, ou cesta básica, como queira chamar. Então, foi por isso, né, para resguardar o direito da criança. Por quê? Nós já estávamos sabendo, isso relatos de outros colegas secretários de Educação de outros municípios, que fizeram isso e, infelizmente, a família gastou com miojo, né, com coisas que não têm ali a relação direta com uma boa alimentação, que é o princípio do PNAE, né? Tá? O secretário, aqui fala em 7.291 kits. E são quantos alunos? Ah, não, isso foi inicial. Aí eu vou chegar agora no, né? Nesse meio tempo, então, nós criamos a regra, né? Nós tivemos um regramento que saiu publicado, inclusive, não sei se sexta-feira ou na segunda-feira, é um decreto municipal, que, então, seguiu mais ou menos, vereador, aquilo que as outras cidades estão fazendo. O atendimento às crianças serão para as crianças que estão na linha da vulnerabilidade. E que sejam, nesse momento, por nós, Secretaria de Educação, atendidos os matriculados na rede municipal. Então, hoje nós temos duas situações em Mogi das Cruzes. Nós temos a população que efetivamente tem filhos matriculados na rede municipal e a população que não tem. E aí, na prefeitura, internamente, nós dividimos isso. Então, aqueles que estão matriculados na rede municipal receberão a cesta. Todos? Todos não. Os que estão na linha de vulnerabilidade. Mas como que você sabe, tem esse conhecimento? Primeiro, são duas situações. Primeiro, a gente tinha de cara o Bolsa Família, né? Então, essas declaradamente são reconhecidas como linha de vulnerabilidade. E, num segundo momento, a autodeclaração, que está sendo feito pelo cadastro, né? E aí a gente cruza o dado e acaba entregando para todo mundo. Estando matriculado na rede e estando numa das duas condições, o entendimento é que a gente faça a entrega da cesta. Só para finalizar, então, só um minutinho, seria necessário quantas cestas, então, para zerar a linha das crianças em vulnerabilidade? Dos Só para encerrar. Dos alunos matriculados, né, nós temos hoje a conta de 16.835 crianças, que daria isso, mais ou menos, em termos de família, 12.500 famílias, mais ou menos. Vamos pedir só os vereadores a colaboração. Vamos deixar a Juliana explanar, né? No final, aí os vereadores podem estar questionando. Que ela que deu a abertura no começo, não, eu sei, beleza, só para interagir, gente, então... não, beleza, só para a gente, entendeu? Acelerar isso aí, tá bom? Certo? E aí a gente tem, então, parei aqui no dia 17, quando a gente reúne o CAI, né? O Conselho de Alimentação Escolar, e faz todas essas deliberações e monta, então, a Câmara Técnica que passa a fazer o acompanhamento. Desde as questões de números, de famílias, e aí, então, aqui eu ia dar os números para vocês. São 16.000 hoje, 16.835 crianças identificadas, dos 47.000 que nós temos, alunos matriculados, mas com a possibilidade da autodeclaração, enfim, que é feita aí pelo EOV e pela Prefeitura, e a gente está cruzando dados. A ideia e a ordem que nós temos, o nosso prefeito Marcos Mello, é que a gente atenda a população que necessita, e toda ela, né? Mas aqui a gente está falando de verba federal, né? Então, a gente está falando de uma normatização e, portanto, que cabe para os alunos matriculados da rede municipal. Bom, e aí, depois nós tivemos a resolução número 12, de 17 de abril, que é a resolução que institui a Câmara Técnica, né? Aqui, esses são os membros que fazem parte dessa Câmara. E, por último, no dia 8 de maio, né, nós recebemos, então, uma legislação federal que faz algumas alterações na legislação inicial do PNAE, né? Mas nada em específico com o coronavírus, né? Ele traz, assim, novas formas de prestação de contas, como é que deve ser montado o Conselho de Alimentação Escolar. Então, as normas gerais foram revistas. Claro, diretamente nada relacionado ao coronavírus, mas indiretamente tudo relacionado, porque a legislação precisa ser ajustada, tá?
Qual fase estamos hoje? Então, nós começamos agora a fase de recebimento dessas cestas que foram licitadas. Nós temos 2 ações. Primeira ação, nós ainda tínhamos atas de registro de preços, né, disponíveis com quantidade de gêneros que poderiam ser comprados pelas atas para serem feitos novos kits. E também possuíamos essa nova licitação para a compra dessas cestas básicas. A ideia é juntar as 2 ações, termos um bom saldo, uma gordura de saldo, para que a gente possa fazer a distribuição para todos, né, que têm direito, e para novas situações que, porventura, venham a surgir dentre os alunos matriculados da rede. Então, a entrega das cestas já começou, né, a entrega para nós, prefeitura, e a distribuição deve começar já na semana que vem, quando a gente vence, então, uma boa etapa da entrega dos livros didáticos, que é o segundo assunto, e aí a gente consegue colocar esses carros na rua agora para a distribuição das cestas básicas. Tá bom? Eu não sei se sobre essa questão... Tá. Você quer fazer... Vamos deixar para fazer no final os questionamentos, tá, Juliana? Você tem mais algum ponto aí? Não. Desse tema, Você quer fazer algum questionamento? Então vamos fazer assim. Então vocês acham melhor assim. Então vamos assim. Então, você quer fazer um questionamento, Mauro? Passa o Melhor microfone. todo mundo perguntar, então já... Não, vamos agora fazer isso. Tá bom. Você quer Posso- fazer alguma quero. coisa? Sobre o próximo tema, que seria a... Não, é para esse tema que você fez agora. De Não, alimentação. já foi. Então tá, só passa aqui o microfone, por favor. Pode ser, Caio, pode falar, Caio. Tudo Oi, bem? secretária, bom dia. Bom dia. Eu queria informação sobre o valor que foi tomado no preço né, de cada cesta, qual que é o valor, e como é que está sendo esse processo né, de entrega. A gente entendeu né, que é só para as famílias né, Você quer falar, Flor? em faixa de vulnerabilidade, mas como que é feito esse processo? É a própria secretaria que distribui, é uma empresa né, terceirizada, é o fundo social, é algum grupo específico? Como está acontecendo? Tá bom. O valor exato eu não tenho, mas eu posso passar para o senhor, mas ficou algo em torno de R$ 75,00 cada cesta, um preço bem acessível e de mercado, né? Lembrando que o primeiro processo, primeira data de agendamento para o processo licitatório, vereador, inclusive não aconteceu porque os preços apresentados foram exorbitantes, né? A gente tem que combater esse tipo de ação, não, de forma alguma, a gente ia comprar algo num preço impraticável. Na segunda, então, no segundo chamamento de licitação pública, aí a gente conseguiu esse preço que a gente entende que é de mercado e bastante razoável para o tipo e para a qualidade de cesta que a gente está pedindo, que é bacana. Com relação à distribuição, não há que se falar em empresa de logística nesse momento. A distribuição está sendo feita com os carros e com o pessoal da prefeitura. Claro que boa parte da prefeitura conta com os carros da educação e funcionários da educação, mas desde o início a distribuição está sendo feita por nós. Com relação à logística, aí nós estamos em parceria, tanto com a assistência quanto o Fundo Social, para que, se a gente for com um caminhão entregar ali, não faz sentido. Acho que o Romildo pode até explicar, porque ele coordena isso. Não faz sentido você ir para um bairro e só entregar da educação e não entregar os outros. Então, aí, Você quer fazer explanação? se puder explanar. Por favor. Bom dia, vereador. Assim, nós temos 3 cadastros diferentes de cestas básicas. Tá? Tem um primeiro que começou, que foi dos autônomos, tá? E daqueles que ficaram impedidos de trabalhar pela pandemia, que nós abrimos o cadastro pela ouvidoria, que é um ato declaratório. A pessoa fala, eu estou desempregado, eu sou autônomo e não consigo trabalhar, e nós entregamos em torno de 6.500 cestas para esse público. Cestas vindas de doação dos supermercados e parte que a própria prefeitura montou ou comprou. Depois disso, nós recebemos, a partir de sexta-feira passada, foram 25 carretas, com 28.780 cestas básicas, que vieram do governo do Estado. Estas cestas são para o cadastro feito, no cadastro único, feito pela Secretaria de Assistência Social. Tá? Essa operação logística toda está sendo feita pela Prefeitura, com carros,
caminhões, picape, tudo que nós temos à disposição. No dia de hoje, saíram 24 veículos, né, para entregar hoje 1.553 cestas básicas. Isso em função da capacidade de entrega. Tá? Essa operação começou segunda-feira, deve terminar na quarta-feira da semana que vem, para entregar todas essas 28 mil cestas e 800, que, de novo, são o cadastro da assistência social. Não tem nada a ver com o cadastro da ouvidoria. E uma segunda operação será a entrega das 12 mil cestas que foram compradas, essas, a grande maioria, para a educação, né? E nós estamos confrontando os bancos de dados, porque a pessoa que recebeu a cesta vinda do cadastro da assistência social, eventualmente, e uma boa parte dela, também é aluno nosso, na rede municipal. Então, não faz sentido eu receber 2 cestas uma no dia seguinte, né? E será entregue para outros alunos que estiverem fora desse perfil. E, por último, vai se cruzar o banco de dados dos autônomos, para que, se por acaso ele recebeu da educação ou da assistência social, não receba a cesta deste outro cadastro, para que a gente possa atender o maior número de famílias possível, sem ter sobreposição, para que não tenha 2 cestas para uma família e uma outra fique desassistida. Então, esse é o critério e o cuidado. E, absolutamente, toda cesta que foi entregue, a pessoa que recebe assina, põe o seu nome, sua identificação e assina, para que a gente tenha comprovação da entrega individualmente todas as cestas. Eu continuar nessa linha, Romildo, me permite. Juliana, bom dia, os vereadores que estão aqui presentes aqui, porque uma preocupação que eu tenho, como a gente tem esse cadastro, ele tem feito por família, e às vezes o cadastro informal é por CPF, muitas vezes nós vamos ter família que tem 6, 7 pessoas dentro da casa, e nós vamos ter família que vai ter 2, 3 pessoas na casa somente, entendeu? Então, se ela recebe, não é justo que a pessoa receba só uma cesta básica, entendeu? Às vezes tem lá, na família, o da assistência social, tem 2 idosos, o pai, um adulto, e tem mais 3 crianças, um exemplo. Sim. Então, eu não sei se existe esse mecanismo para a gente não ser injusto justamente com aquelas pessoas que mais precisam. Não quer dizer que tenha o cadastro na educação, que a família também não tenha necessidade da cesta da assistência social. Não sei se os vereadores me entenderam. Entendi. A minha preocupação nisso. Como existe essa possibilidade, dessa questão esse filtro? Sim. A sua preocupação é a mesma que a nossa. Tá? E nós estamos, exatamente nesse momento, fazendo o refinamento de como chegar a esse critério. Um exemplo, se é uma criança, uma cesta básica, tudo bem, mas quem tem 2 ou 3 ou 4 irmãos, certo? Então, qual tem sido o nosso encaminhamento? Vamos entregar 100% das cestas que veio do governo do Estado. 100%. A partir daí, e nós estamos refinando, tivemos reuniões com a secretária, o pessoal da ciência social e da informática essa semana, para estabelecer exatamente o critério seguinte, que é da educação. Se tiver, a gente está cruzando as informações para saber se tem maior número de pessoas na família, de crianças, de outros membros da família, e para definir uma regra, né? A exemplo, 3 crianças, 2 cestas básicas. É exemplo, certo? A gente está refinando isso, para ter um critério, para que, certamente, a gente pode errar, mas a ideia é errar o mínimo possível, e definir essa regra para ter essa justiça social, de tentar abrigar ou abastecer ou apoiar da melhor maneira possível, sem que haja sobreposição ou exagero de um lado e falta de outro. Entendi. Eu atravessei o vereador Caio, vou esperar ele terminar, que aí eu tenho mais umas 2 questões dessa questão aí da logística. Então, quer dizer que essas cestas, na verdade, oriundas, né, do PNAE, ela é incrementada junto com uma logística, né, geral. É a logística geral. Tá, ok. Só destacando, né, que essas cestas elas têm que ser destinadas obrigatoriamente para os alunos. Né? Sim. Então, assim,
Então, até pode ser que, nesse cruzamento, algumas situações, por exemplo, o pai de um aluno ele já está recebendo porque ele é autônomo, né, por exemplo, algo do tipo, então ele deixa de receber, né, como não tem regra ainda, ele deixa de receber, mas passa para uma outra criança, né, uma outra família, né, de uma outra criança. É isso. Mas, desculpa interrompê-lo, se parte, esse pai autônomo tiver mais do que um filho, é isso que o Romildo disse. Então, não A tem gente essa regra passa ainda. agora para a resolução da regra. Ah, mas deve sair nos próximos dias. A gente está em comunicação com o CAI já. Me permita, posso apartá-lo? Assim, as primeiras 6.500 cestas que foram entregues para os autônomos, foi entregue. Tá? Então, isso a gente... Até porque alguns casos têm 20 dias, tal, então isso já está entregue e foi dentro do critério. Isso que eu estou dizendo é de segunda-feira para cá, porque a gente tinha uma perspectiva de receber do governo do Estado, mas não tinha exatamente o quando. E Mogi, por estar com o IDH maior, entre as cidades com melhor índice de desenvolvimento, foi ou das últimas a receber. Então, esse critério que eu estou dizendo é a regra que nós estamos fazendo a partir de agora. Né? E com o cuidado de entender que são 3 origens diferentes, 3 dinheiros de origem do governo do Estado, do dinheiro da educação e do fundo e do Tesouro Municipal ou doação para o caso dos autônomos, tratando cada um desses de maneira diferente, né? Ou seja, o que vem do governo do Estado, por hipótese, sobraram 500 cestas porque a pessoa foi embora de Mogi. É a Secretaria de Assistência Social que vai dizer quem são os 500 que vão receber. No caso da educação, a criança recebeu do Estado e tem uma cesta que é a Secretaria da Educação que vai dizer quem são as crianças que vão receber. E no caso do cadastro, que a gente está chamando do CASE, do comitê, ele é o ato declaratório da pessoa que disse que é um autônomo, é um microempreendedor, e nós só vamos checar se ele já não recebeu nesses outros 2 conjuntos. Tá? De maneira alguma, nós vamos pegar a cesta da assistência social ou da educação para entregar para o autônomo. De maneira, isso de jeito nenhum. A regra é que isso não pode. Tá? Só última pergunta, secretário, é que eu não sei mesmo o valor específico. Qual que é o valor do PNAE hoje aqui para o... Vereador, de cabeça assim, não vim preparado com esses números, mas o último eu apresentei na prestação de contas aqui. O que a gente pode tirar via de regra é que o subsídio que o governo federal encaminha para nós, prefeitura, nunca foi suficiente para a gente manter a alimentação diária das nossas crianças, principalmente no nível que a gente faz. Portanto, sempre existiu o complemento da prefeitura. Por isso é que muitos municípios se viram obrigados, não exatamente o caso de Mogi, mas, por exemplo, a fazer uma linha de corte muito mais severa do que nós estamos fazendo aqui. Né? Então, em muitos municípios, a verba que vem do PNAE para que possa ser subsidiada, precisa ser entendido que o PNAE não dá tantas verbas, tá? Ele dá muito mais regras para cumprimento e gasto com merenda escolar do que qualquer outra coisa. Muitos municípios fizeram um corte muito mais severo do que nós. Nós aqui estamos considerando, então, essas 16.835 crianças, a princípio, que têm a Bolsa Família, e as outras autodeclaradas pelos outros cadastros, desde que alunos da rede. Mas houve município, por exemplo, que, dentre esses casos, fez outros tipos de seleção. Por exemplo, foi a questão do Bolsa Família e a região, vamos pensar, setorial em que a criança está inserida e etc. Então, acho que ainda Mogi está bem melhor. Né? Mas a gente pensar que a verba do PNAE é um montante suficiente para fazer essas compras e distribuição é um grande equívoco. Tá, então, hoje, além da verba, né, do PNAE, há um incremento também da Secretaria, né, de Educação para a compra dessas cestas. Sempre tem, né, que é o que a gente apresenta aqui, e temos também a questão do salário educação. Então, é uma outra verba federal que também nos auxilia nessa questão. E talvez todos esses ajustes culminem agora com a entrega somente no mês de maio, porque para tudo a gente precisa de deliberação, né? E o governo federal está em atraso com relação a mandar essas normativas para nós, tá bom? Mas nada que a gente não possa fornecer depois ao senhor, tá bom? Mas nas prestações a gente sempre traz. Calma aí, só, tem uma relação aqui. Só um minuto. Vereador, só mais uma informação que eu acho que é relevante.
em todos Não, os Mauro, casos, fulano, depois o Jean. tanto Não, calma. Pode falar. tanto as cestas da assistência social como da educação, a definição é das secretarias específicas, né? A logística de entrega está sob responsabilidade do comitê, que no caso eu presido, porque envolve veículos e pessoas de todas as secretarias, né? Para vocês terem uma ideia, hoje foram 24 veículos, mais ou menos umas 80 pessoas. Nós vamos, na semana que vem, assim que a secretária terminar de entregar os livros, vamos somar 56 veículos, quase 200 pessoas envolvidas. Então, não tem como uma secretaria, tem que ser o gabinete coordenando, mas sempre a decisão de entrega é das secretarias específicas. Nós não tomamos essa decisão. Deixando claro, porque houve um ruído aí na cidade sobre isso, né, deixando isso muito claro, de que o operacional é sob nossa responsabilidade, mas a decisão de quem é a criança e o nome é de cada secretaria específica. Tá, obrigado, secretário. Vou passar agora a palavra para o vereador Mauro e depois para o vereador Fulano. Tá vendo? Dando continuidade, Romildo, até aproveitar, porque é o seguinte, para mim, viu, Juliana, o principal cadastro, neste momento, ainda mais do que nós estamos discutindo hoje aqui, é o da educação, até pelas normas já existentes, entendeu? A necessidade. Então, é um cadastro, e eu queria entender por que não está sendo, assim, se as escolas estão sendo usadas, porque seria uma fórmula, entendeu? Até de acompanhar se isso está chegando, entendeu? Das famílias buscarem, entendeu? Porque daí a distribuição poderia ser os carros da própria merenda, que sempre fizeram isso, distribuíram, entendeu? E também a minha preocupação externar um pouquinho na demora de isso ratificar. Nós já estamos há 60 dias, entendeu? E agora nós entregamos ali no começo um pouco, metade dos números que a gente tem aqui. Nós temos números grandes, 16.800 crianças. 835. Entendeu? São quase 17 mil crianças, e assim, são 60 dias para agora a gente começar a estar discutindo a distribuição. Então, ficar um alerta para isso, que a gente assim, e essa questão, se as escolas, se a secretaria, por que não está sendo feito isso através das escolas, que a gente tem mão de obra ali, que poderiam estar recebendo as famílias, até fazendo uma triagem com essas famílias, com alguma coisa, em conjunto com essa distribuição dessas cestas. Você me permite? Posso responder? Pode. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que falar em demora, vereador, o senhor me perdoe, porque o que a gente precisava, na verdade, era entender qual era a regra. Tudo em educação, a gente mexe com um verbo que a gente chama carimbada, né, na nossa gíria administrativa. E se a regra não vem do governo federal, fica complicado a gente tomar frente, até por uma questão de tentar isonomicamente aí nos municípios fazer. Apesar de ter sido um número a menor do que o volume total, é preciso também a gente entender que nós estamos considerando, nesses 16.835, inclusive aquelas crianças que estão no aguardo do governo federal para ratificar o seu Bolsa Família. Então, a gente está atendendo todo mundo, tanto quem já recebe o benefício, como quem estava na fila, com toda a documentação, aguardando só o recebimento. Então, tem essas duas situações. Mas eu entendo que dentro da o Mogi, como sempre, vem tentando trabalhar dentro de uma legalidade para que a gente não tenha problemas depois, isso em educação. Mas, certamente, a assistência e o Fundo Social tal, distribuiu para além desses 7.291 kits de alimentação. Então, isso é só uma parte, se o senhor me permite. Com relação à entrega nas escolas, agora eu vou me pôr como mãe e mulher. Carregar uma cesta de mais de 30 quilos embaixo do braço, se ela for na escola, não dá certo. Então, a gente está tendo esse cuidado de entregar ponto a ponto, para que, em sua grande maioria, são as mães que recebem, né? Para que ela não precise se deslocar. Isso sem falar que, por exemplo, as escolas grandes, com mais de 1.000 alunos, imagina o volume que teria de gente lá para pegar uma cesta básica, por mais que a gente tentasse organizar. Então, em nenhum momento foi uma ação, por mais que pareça, né, a gente recebe muito desses questionamentos, até pelo Facebook, ouvidoria, seria mais fácil
para nós, enquanto administração. Mas para uma mãe subir um morro, pegar uma cesta e descer com essa cesta morro abaixo, certamente ela ia precisar de ajuda. E aí, numa escola que eu tenho 1.000 alunos, não seriam 1.000 pessoas pegando, seriam 2.000, 3.000. A gente teve medo do tumulto. Isso sem falar que é muito importante para nós, educação, e isso é algo que eu sempre trago aqui na prestação de contas, esse contato dos profissionais da educação e da prefeitura com as famílias. É importante a gente saber onde elas estão e quem são e no que mais podemos ajudar, porque a gente tem reuniões sempre, não é, Romildo? Sempre posicionando essa questão. Então, isso sem falar no armazenamento, sabe, vereador? Porque existem escolas que, por exemplo, quase que 100% das crianças são beneficiárias do Bolsa Família. E é uma escola pequena. Então, será que eu conseguiria armazenar essas cestas com os padrões de higiene necessários, né, para poder fazer a distribuição? Então, nesse momento, a distribuição ponto a ponto, ela se dá por conta disso, para evitarmos aglomerações, para que a gente evite também esse esforço desnecessário, né? E, principalmente, para que a gente faça essa aproximação, que hoje é muito importante, é necessária para nós também. Tá. Secretária, o seguinte, até porque eu penso diferente da secretária, eu acho que em questões de emergências a gente precisa ter uma agilidade maior. Foi o que a gente tem feito aqui, decretou estado de emergência no dia 20 de março, então hoje nós estamos completando 2 meses, e a pandemia nós estamos acompanhando. E a questão, se é uma escola pequena, a escola deve ter 100 alunos, 100 cesta básica, caberia em qualquer sala de merenda que a gente teria. E as famílias, as pessoas, nós temos um sistema de transporte, as pessoas vão no mercado, a pessoa buscar a cesta básica, o trabalhador recebe a cesta básica na empresa dele, a grande maioria dele. Então, eu acho que isso traria agilidade. O que a gente não pode é, 60 dias após, ainda não ter entregue o alimento às pessoas. Então, ainda acho que a gente precisa criar um sistema um pouco mais ágil, porque se levar em 16.000 casas, a gente vai gastar um tempo muito grande e talvez recursos muito grandes que poderiam ter sido aplicados de uma forma um pouco diferente, eu penso diferente. Vereador Mauro, assim, não são 60 dias, tá? Se me permita uma outra perspectiva aí. As escolas já estão há 70 dias sem aulas, não é nem 60 dias, estão há 70 dias. Não. 70 dias nós estamos sem aula. Vou fazer as contas aqui, mas eu Vamos digo fazer. que não. Desde o dia 13 de março. Não. 13 Desculpe. ou foi? Foi a partir do dia 17 nós começamos parcialmente a liberar, então na semana do dia 17 nós tivemos aula ainda. Dia 23 de março. Então, 23 de abril. 60 dias. Complementamos 30 dias e agora não fechamos 60 ainda. 23, nós já estávamos antes, a semana, as crianças não indo. Nós temos. Eu sei. Veja, vereador, assim, eu entendo Tivemos feriados. Tem alguns elementos aí que a gente precisa olhar em perspectiva, né? Primeiro, assim, a questão da logística, nós estamos fazendo uma logística para entregar as 28.000 cestas entre 7 e 10 dias de trabalho, tá? Quando todas as experiências, assim, tem um princípio básico que nós estamos seguindo, que é o fique em casa, né? Então, eu pedi para que as pessoas se desloquem até as escolas, vai contra o princípio de pedir que as pessoas fiquem em casa, né? Outra preocupação nossa tem sido assim, todos os lugares do Brasil que fizeram diferentes, e tem vários casos que fizeram assim. Salvador foi o primeiro. Salvador foi a primeira cidade a fazer um critério de como nós fizemos aqui esse dos autônomos. Foi a primeira lei do Brasil, a primeira iniciativa do Brasil foi Salvador. Só que aí eles fizeram a distribuição num ponto só. E aí foi um tumulto, porque, você imagina, vamos pegar o exemplo da assistência social. O cadastro do Bolsa Família tem quase 48 mil, são 100 e poucas mil pessoas, 48 mil famílias. Nós estamos recebendo 28.800. Vamos fazer uma conta simples, metade, certo? Então, a outra metade não recebe. Se nós falarmos, vem todo mundo que está no cadastro único, metade vai sair não vai sair com cesta. Então, a logística de entregar nas pessoas é para evitar a aglomeração, evitar. Imagina num bairro, quando alguém chegar e sair com uma cesta básica, todo mundo vai na sequência para aquele lugar. Eu quero uma também.
né? E pelo critério que veio da assistência social, metade do cadastro não está no perfil de receber a cesta, né? Mas a outra metade iria buscar. Então, temos um problema aí, certo? A questão do atraso, eu diria que talvez o atraso eu estabelecesse para o processo de comprar as cestas. Não, porque nós tivemos dificuldade. Primeiro, a licitação deu deserta, ou o preço abusivo. Então, houve uma dificuldade de comprar, porque o mercado, de modo geral, houve um aumento dos preços de maneira absurda em vários itens, que já foi, inclusive, tema aqui de diálogo da Câmara com a Prefeitura. Então, comprar foi muito difícil. Então, não tem esse atraso de 60 dias. As cestas mesmo do governo do Estado chegaram entre sexta-feira e domingo, e na segunda-feira já estava sendo distribuída. Então, tudo que nós pudemos acelerar foi acelerado. Ideal seria não ter pandemia, ideal seria não ter nada do que nós estamos passando, mas a realidade fática está aí, os fatos estão aí, não dá para fugir. E essa logística se mostrou a melhor solução para manter as pessoas em casa, para levar até quem precisa, e o custo indireto que o vereador colocou já é um custo que nós já temos, que são os funcionários da prefeitura, o veículo, combustível. Então, é um custo indireto, um custo fixo que nós estamos fazendo frente, que já estava aí, já era um custo que nós tínhamos que absorver de qualquer forma. Tá, joia. Obrigado. Vou passar a palavra aqui para o vereador Pex, até peço a compreensão do vereador Fulano, que ele tem um compromisso. Tá bom, Pex? Passa a palavra a Vossa Excelência. Essa máscara. Desculpa. Então, eu agradeço a secretária, estou entendendo, e eu acho que as minhas questões talvez seja o Romildo, viu, secretário? Primeiro, quantas cestas a prefeitura já comprou? Nós compramos agora, recentemente, 12 mil, tá? Que chegam agora, a gente só segurou um pouco porque não cabia, chegou às 28.800 do governo do Estado, né? A gente começou a distribuir, compramos 12 mil e compusemos 6.500 entre doação dos supermercados, de algumas empresas, né? E algumas outras que nós tínhamos no estoque. Tem uma outra preocupação. Me perdoe, tem mais 10 mil cestas, que na verdade são para atender 5 mil famílias, que foi uma articulação do prefeito Marcos Melo com a Fundação Banco do Brasil, que não só está atendendo 5 mil famílias, e com 2 cestas, uma para cada mês, como comprou frutas e verduras, deixando em torno de R$600 mil para os produtores municipais que compõem essa cesta, que além do seco, do arroz, feijão, tem verdura, legume dos produtores de Mogi. Foram dispensados aqueles contratados para transporte de verdura, etc., para as escolas, ou eles continuam no trabalho? Como é? Desculpe, vereador, não compreendi. A prefeitura, eu sei que tem Terceirizados, né? contratados, pessoal de transporte, que pega a verdura, por exemplo, lá do Jundiapeba, né, e leva para as escolas. Perdão, não é um contrato da prefeitura esse. Não? Isso é um contrato com as cooperativas, né, secretário? Ele está embutido já no contrato de fornecimento da agricultura familiar das cooperativas. Eles continuam trabalhando. As cooperativas, nesse momento, elas, é o que o Romildo acabou de colocar para nós, nas escolas não, até porque a modalidade do contrato que a gente tem com eles é por pedido, né? Então, não existe uma quantidade mês. Então, eles entregam à medida que a gente solicita. Entendi. A ideia é que agora, junto com as cestas, né, seja mantido esse contrato, enfim, para que a gente possa distribuir conjuntamente. Que é um novo pensar que nós vamos ter que fazer também, porque são produtos perecíveis. Entendi. Tá bom? Tá bom, obrigado. Então, passo agora a palavra ao vereador Fulano. Está sendo esclarecedor nosso bate-papo, nossa reunião, até por conta que nós recebemos diversas perguntas, diversos questionamentos da população em geral, principalmente nas redes sociais. Sim. Quando a gente ajuda na divulgação das cestas, as pessoas nos questionam várias coisas, as diferenças das cestas, por que tal lugar recebeu, talvez tenha recebido 2, outro não. Enfim, eu queria só
para me esclarecer melhor, essas 6.500 cestas primeiras que nós distribuímos foram, então, diferentes das 7.291 kits de alimentação que a educação distribui. Então, foram dois lotes que deu 13.791 entre kits e cestas. Foi isso. Eu consigo responder os números da educação, que são esses 7.200 kits que nós passamos para assistência e para o fundo, mas eu creio que o Romildo consiga complementar, porque, assim, o fundo de assistência tem ações independentes, né? Não só os alimentos que receberam da nossa merenda. E eu não sei te dizer a somatória disso, mas o Romildo acho que pode ajudar. A secretária bem colocou, tem ações independentes aí, né? Que eu preciso até a gente somar isso tudo, né? Eu tenho focado muito a informação do que vieram os pedidos dos que a gente está chamando do comitê, do caso, da ouvidoria, né? Que aí somou, tem alguma parte desse número aí do Fundo Social, né? É outra conta aí, né? Então, como eu tinha acabado esquecendo de somar os 5.000 famílias atendidas pelo Banco do Brasil. Pelo que eu entendi, foram 5.000 cestas doadas, mais 1.500, enfim, 6.500, e teve esses kits da educação. Bom, só para ter ideia, muita gente questionou a diferença das cestas, então eu estou começando a entender uma coisa e outra que eu não sabia explicar. E outra, da licitação da cesta, que o vereador Caio até perguntou, de R$ 75,00. É o mesmo conteúdo dos kits ou é uma coisa um pouquinho... Melhor. Melhor. É melhor. Tá bom? Porque os kits, por exemplo, não contavam com alguns itens que a cesta vai ter. Tá? E outra então, coisa, um pouco melhor. E as cestas variam, porque parte delas foram doação. Então, um supermercado tinha, por exemplo, leite em pó, o outro não tinha. Tá? Então, tem uma variação de acordo com o que veio doado. Né? E Por isso que a aproveitar... gente até, desculpa, chamou de kit alimentação, para não entrar na discussão de que mas tem uma norma que define o que é o que compõe uma cesta básica. Que, como eram doações, supermercados diferentes compunham de maneira diferente o seu kit aí. Tá? Quero aproveitar aqui para parabenizar, em nome da Câmara, a Prefeitura pelo trabalho, a sociedade civil também, que tem feito a sua parte, em diversas entidades, pessoas que têm feito doações, a gente tem acompanhado. E é muito importante essa solidariedade nesse momento. Obrigado, vereador Fulano. Passo a palavra ao vereador Jean Lopes. Bom dia a todos. Romildo, nosso presidente da Comissão Farofa, o vereador Furlan, o vereador Mauro, o Diegão e o Caio, está aqui o doutor Pérez, a Ju, nossa secretária de Educação. Eu vim mais para... Ontem nós participamos de uma reunião da SEV, do acompanhamento todas as despesas, as ações da Prefeitura, mas uma ação que me chamou a atenção, e eu vim aqui mesmo para falar, embora ontem o Romildo foi muito preciso na sua explicação, Ju, que a merenda escolar, as mães me questionaram o seguinte: Jean, será que a merenda, que é dos alunos, independentemente se ela tem condição de comprar ou não, quando eu estou na sala de aula, ou eu estou na escola, eu recebo. Se a criança é rica, pobre e tal, eu vou lá e como, eu vou lá e utilizo da merenda. Aí hoje vieram aqui me questionar de novo. Será que essa merenda, não pode fazer, por exemplo, uma forma da pessoa ir até a escola e retirar o alimento que ela tem? Aí eu peguei e expliquei para ela assim, olha, o direito que ela tem durante a semana toda de comer. Em vez de cozinhar, ela vai pegar o alimento. Né? Eu falei, mas como que você vai dividir para entregar para essa família? Como é a logística? Tal? Eu expliquei tudo isso para ela. Ela pegou e questionou o seguinte: será que não seria mais fácil e mais, do ponto de vista de logística e até mesmo para ajudar a própria prefeitura, pegar e passar esse recurso em espécie através de um cartão, por exemplo, PicPay? Eu não sei se isso é possível. Tem aqui o PNAE, que deve ter todas as orientações, como você me falou. Mas talvez, Ju, a pergunta que eu queria fazer é essa: será que pode isso? Porque ao invés da prefeitura pegar e ir lá e comprar tudo e fazer toda essa logística, né, 10 a 15 dias para entregar, será que esses alunos não entregariam todas as famílias não seriam contempladas na sua totalidade da escola municipal? Essa é uma questão.
e também do ponto de vista da economia local. Porque quando a prefeitura compra, não é daqui da cidade, né? Pode comprar de fora. Esse dinheiro não fica parado aqui na cidade. Se nós pegarmos e colocarmos lá o cartão para cada uma dessas famílias, essa família pode comprar no comércio local. E aí nós impulsionarmos a economia com esse recurso direto aqui na nossa cidade e rodaria aqui. Manteríamos emprego, as famílias, nós diminuiríamos toda aquela fadiga da entrega, porque vocês estão fazendo muito bem isso. Então, está perfeito nisso. Eu estou falando que é questão conceitual, tá certo? Não? O conceito que a prefeitura fala, vamos fazer isso, porque nós estamos aprendendo, estamos vendo e tal. Está vindo outras ideias, outras sugestões. Surgiu essa para nós hoje, embora o governo do Estado e São Paulo fizeram dessa forma. Não sei se eu fui claro nessa minha opinião. Tá bom? Obrigado. Vereador, eu acho que assim, a maior lição que a gente está tirando da pandemia é que nem sempre o que é mais fácil é o viável, né? Essa é a primeira lição, infelizmente. Porque no início aqui eu expliquei que a ideia da prefeitura era justamente comprar, né, fazer essa distribuição por cartão. Porém, que foi o ato inicial do governo do Estado, que tem uma quantidade enorme de alunos e etc., e da cidade de São Paulo também, que nem se fala. Mas existe um desaconselhamento para que os municípios façam isso por conta dessas legislações que a gente colocou. A legislação, ela trata da entrega de gêneros, não de espécie. Tá? Então, esse foi o primeiro... Mogi precisou primeiro entender como é que seria a regulamentação disso. Por quê? E aí, na explicação, por que a legislação traz isso? Porque não existe a garantia, nenhum aplicativo consegue regular quais são os gêneros que essa família está comprando. E aí, você pode estar fora do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que o senhor bem sabe, traz uma lista de gêneros que podem ser adquiridos e outras não. Lembra da história da salsicha? Não pode mais ter salsicha na merenda, né? E você pega R$55 em salsicha, você está usando um recurso que não é um alimento correto para a criança. Ao passo que o kit escolar, ele faz a entrega. Para nós, municípios, sem dúvida, seria muito mais fácil. A gente entende tudo isso que a mãe também pensou, né, que trouxe, mas a gente, enquanto administração pública, tem que lidar com a legalidade da coisa. E, nesses termos, não é possível. Existe um desaconselhamento e já tem municípios paulistas respondendo para o Tribunal de Contas do porquê fez a distribuição no cartão. Lembrando que a cidade de São Paulo tem um Tribunal de Contas próprio, e o Estado, muitas das suas ações se justificam pela quantidade, pela diversidade do atendimento que eles fazem, né? Então, assim, não dá para a gente comparar um município com nenhum desses outros dois exemplos, ainda que nós também tentamos, a gente fez todos os contatos, a gente falou, descobrimos a América, vai ser assim. E aí, logo em seguida, veio o desaconselhamento jurídico, tá bom? Tá, só para... Eu agradeço, acho que como é uma reunião, está sendo gravada, né? Ao vivo, é isso? Isso. Não, sendo gravada, vai ser... Depois a gente transmite. É bom esse esclarecimento, porque as pessoas começam... Você foi muito didático, é importante isso, para mostrar essa questão da legalidade. Às vezes, pensam uma ideia boa, mas do ponto de vista da legalidade, da questão da fiscalização, da comprovação... Então, está perfeito. Obrigado. Mas a gente sempre agradece, né, os bons pensamentos e as boas ideias. É que nem sempre dá para seguir, né? Passo agora a palavra ao Diego. Uma rápida e acho que vai sanar algumas dúvidas dos vereadores futuramente, né? Eu estou tendo alguns questionamentos que é na entrega dos livros. E, por exemplo, chega o caminhão, o carro do livro e a pessoa não está. Na cesta básica, secretária, se o cidadão não estiver na casa dele, ele mora nos fundos, e ele não conseguir receber naquele momento, tem algum contato telefônico, a não ser pelo site, o e-mail, que a pessoa pode ligar diretamente e falar, olha, eu não recebi, eu não estava em casa, eu não recebi, e para mandar, como que... A gente está fazendo, vereador, todo mundo sai com a lista com o telefone das pessoas. Então, todo mundo que saiu para entregar a cesta tem lá o nome, endereço e o telefone da pessoa que a gente tem contato lá. E a tentativa ao máximo de encontrar. Tá? A pessoa
Pode ser- tem algum contato da secretaria ou da prefeitura Pode ligar direto? para pode ligar para a ouvidoria. Falar, olha, eu não recebi e tal. Isso pode, a gente faz. Mas Tá aí eu acontecendo nos vou livros passar também. um pouquinho da experiência que a gente está vivendo com os livros. Posso falar já, Por favor, vereador pode, Farofa, do segundo assunto ou não? Pode. Vamos fazer assim, vamos pedir a compreensão dos vereadores, como a gente tem só mais uns 20 minutos e está sendo gravado, a Juliana vai fazer a explanação dos assuntos agora, encerra, e depois, no final, os vereadores fazem algum questionamento, tá bom? Pode ser? Porque a gente tem mais 20 minutos, 17 minutos só. Tá joia? Vamos entrar nessa questão aí, da questão pedagógica da coisa, ano letivo, porque não é só entrega de livros, né? Tem todo um planejamento. Quando a gente, então, a partir do dia 23 de abril, suspende as aulas, nós precisávamos tomar providências administrativas para dar conta do calendário escolar. E até então, o Ministério da Educação, e continua, tá? Não expediu nenhuma normatização. O que a gente tem são normatizações do Conselho Estadual e do Conselho Nacional de Educação, né? Bom, mas a gente suspendeu sem saber como é que ia fazer. E aí a gente ficou esperando essas normativas virem. O que nós fizemos inicialmente? Para suspender primeiro por um período, então foi de 23 a 30 de abril, nós pegamos os dias disponíveis no calendário de formação, que são aqueles dias que a mãe não manda o filho para a escola porque está tendo reunião na escola, reunião dos professores, né? Então, pegamos a reunião dos professores, as reuniões de pais, de bimestre e tal, e deram 12 dias. A gente jogou lá e aí ficou até o dia 30 de abril. Depois do dia 30, a gente ficou esperando o MEC falar, e aí, como é que vai ser, o que nós vamos fazer, e se a gente ia continuar nesse período de pandemia ou não. Aí nós vimos que era necessário continuar e continuávamos ainda sem uma indicação de normatização tal. O que a gente fez, então? A gente puxou os 15 dias de recesso. Então, tudo que já ia acontecer dentro do calendário, normalmente, a gente puxou, né? E colocou lá mais não sei quantos dias. Depois disso, a gente pegou os feriados, emenda de feriado tal, e jogou. Então, até o dia 10 de maio, nós não tínhamos prejuízo letivo, vamos pensar assim, de calendário. Não estou falando da aprendizagem da criança, nem nada disso. E aí, a partir do dia 10 de maio, então, a gente precisava compilar ações, primeiro, saber se a pandemia ia continuar ou não, né? E, segundo, compilar ações aí para que a gente começasse um trabalho, uma movimentação efetiva. Nesse meio tempo, saiu uma resolução, então, do Conselho Nacional de Educação, abolindo os 200 dias letivos. Então, a gente não tem mais que cumprir os 200 dias letivos. A gente teria que cumprir apenas a carga horária do currículo, que seriam 800 horas, né? Mogi, como oferta 4 horas e meia, em algumas escolas 9 horas de aula, a gente sempre passa de 800 horas, certo? Então, até o final do mês de maio, se nós quiséssemos não movimentar pedagogicamente, suponhamos, se a gente voltasse em junho e tal, a gente estaria resguardado dentro do que a deliberação traz, porque nós cumpriríamos até o final do ano certamente as 800 horas. Né? Então, a gente não teria problema. Porém, houve uma movimentação social. Né? Os meus filhos estão em casa, aquela preocupação que nós, como educadores, ficamos muito felizes de acontecer. Né? Os pais preocupados com o aprendizado das crianças e tal. E aí, o que a gente faz, então? Nós nunca fizemos isso, né, aula online. Vamos tentar, vamos fazer. Primeiro, a gente lançou um material de apoio para os pais não obrigatório, né, que estava disponível no site, no portal da Secretaria de Educação, chamado Para Fazer em Casa. Que cumpria assim, o pai que quisesse, que buscasse lá tal, que se sentisse autônomo para lidar com aquelas questões, poderia já começar um trabalho, que nada mais era que uma revisão. Então, a gente propunha ali, para o primeiro ano, algo revisto do Infantil 4 e algumas coisas que foram já tratadas no início do ano. E assim sucessivamente. Não era nenhum conteúdo novo. Tá? E a gente foi trabalhando, a adesão foi muito boa, e isso serviu para a gente ver que a maioria das nossas crianças tem, sim, acesso à internet. Né? Porque o número de acessos foi bastante alto. E aí a gente começou com algumas instruções. Bom, então, se temos esse acesso, se é possível, vamos movimentar outras ferramentas. Nós temos o Migo, nós temos os simulados, então a gente foi inserindo isso. E começamos agora, a partir de 10 de maio, uma movimentação prévia para a gente entender como é que seriam essas aulas.
Quando a gente percebeu que a pandemia ia se estender, e já com uma declaração do governo do Estado de São Paulo, de que muito provavelmente as aulas não voltem antes de julho, né? Então, nós sentimos a necessidade de nos organizarmos formalmente para que esse ano não seja perdido em termos de conteúdo e aprendizagem. Eu não estou nem falando de dias letivos nem de horas. Eu estou falando da questão cognitiva mesmo da criança e tal. E aí a gente começou a distribuição dos livros. E, obviamente, a gente não é uma agência de distribuição, a gente está aprendendo como é que faz. E nos deparamos com um primeiro problema, vereador. Muitas pessoas matriculam os seus filhos e depois mudam de endereço ao longo da vida e não voltam na escola para informar, né? Então, aí a gente começa a ter uma discrepância de endereço e tal. Só que a gente está falando de 39 mil, deixa eu passar aqui o número exato do senhor, a quantidade de livros certinha. Só um minutinho. Que é o relatório que eu acabei de receber, né? 39.282 livros. Então, vamos pensar que a gente está indo em quase todas as famílias de Mogi das Cruzes, né? Se cada família tem 2, 3 filhos, a gente está adentrando aí muitas casas, né? Dessas 39.282, até hoje, 11 horas da manhã, nós conseguimos fazer 25.619 entregas, tá? Então, ainda temos que entregar mais livros, né? E a dificuldade está numa série de questões. Por exemplo, eu fiz um acompanhamento de uma entrega durante uma semana toda. Quando a gente vai entregar em determinados bairros, a organização geográfica ali, às vezes a gente está com um caminhão, porque o volume era grande, mas o caminhão não passa na rua. Ou esbarra na árvore, ou tem algum outro problema. Então, isso. E aí mas a gente está sentindo assim uma grande preocupação das famílias com relação. Já começou a reposição e a gente não tem material. Então, o que eu queria deixar bem claro é que, efetivamente, o trabalho ombro a ombro ali, ele só vai começar quando tiver 100% das entregas concluídas, tá? O que a gente está fazendo é um exercício para a gente mesmo entender se o que a gente bolou vai funcionar. Porque Mogi não brinca de educação. Vocês sabem disso, vocês acompanham o nosso trabalho. Então, a gente precisa ir testando uma série de ferramentas para ver se elas funcionam e, se não funcionar, substituir, mudando a forma, né? Criamos uma página no Facebook, o portal da Secretaria de Educação está aberto, nós temos um WhatsApp à disposição para atendimento, e-mail, e, além disso, cada escola, individualmente, conhecendo sua comunidade, está montando um esquema de como é que vai passar essas lições, como é que vai monitorar mais de perto. Então, muito provavelmente, a partir do dia 1º de junho, a gente já tem um esquema de revezamento nas escolas para entrega de material impresso, lições de casa, e isso cada escola vai organizar, tá? Então, por exemplo, as escolas menores, como o vereador Mauro falou, é super fácil, mas hoje a minha rede é composta por pouquíssimas escolas pequenas. A grande maioria são de médio e grande porte. Então, cada um vai se organizar dessa maneira. O que os pais precisam entender é que, assim, o momento reposição, que a gente fala, reposição das horas, ele vai valer efetivamente a partir do momento que a gente tiver 100% dos alunos com o material. Como é que está funcionando, vereador? A gente lança uma lista e fala, bairros X, a gente faz de 2 a 3 dias de entrega nesse bairro. Não conseguiu localizar as crianças? Esse material volta para a nossa sede. Da sede, agora, ele está sendo entregue na escola e a diretora vai entrar em contato com os pais, marcando hora, para ir retirar. E quem não puder, porque tem gente que mora muito afastado, o diretor está levando em mãos. A gente teve, por exemplo, em Sabaúna, a diretora fez a entrega de todos em mãos, ela mesma, né? Por conta de ser zona rural e tudo mais. Então, cada caso, cada escola é de um jeito. A gente imagina que até o final desse mês, 100% esteja entregue com essas ações. Hoje, em muitas escolas da cidade, 44 escolas da cidade, estão nessa fase de que o caminhão já passou pelo bairro, as crianças que não foram encontradas, enfim, que a gente não conseguiu entregar, a escola começa a distribuição a partir de hoje. Então, 44 escolas já estão ligando. O que é importante é dizer o seguinte,
não precisa ir à escola. A gente não pode criar tumulto, a gente não pode ir contra o próprio decreto que está aí posto. Aguarda a ligação, espera a diretora conversar e aí a gente faz essa distribuição. Para a pessoa ligar? Oi? Tem um número para a pessoa Não ligar preci- também? Ah, não. Na escola a gente tem o cadastro, né? Então, Então, por exemplo, eu não recebi, eu tenho um número direto que eu não recebi esse livro? não, você não precisa informar. A escola já sabe quem não recebeu. E ela Como a entra em gente contato. faz, como a gente faz a entrega por listagem, como o Romildo falou, então a gente Fica tem uma insistindo. lista lá. Sim. A escola, ela sabe que ela tem que dar um jeito de entregar para 100% dos seus alunos. Por isso Tem que eu gente que disse, não- citei Sabaúna. A diretora Nilceia foi levar em mãos na casa dos A 19 pessoa alunos troca o número dela. também, não tem mais contato, ou era caseiro e muda. É, exatamente. Ou não conseguiu pagar a conta do celular, tem de tudo, né, vereador? Então, a escola agora, por isso que a gente conta muito com esse trabalho hábil das diretoras que conhecem a sua comunidade para fazer a entrega. Seria bom um contato direto também com a secretaria, igual tem da ouvidoria. Pode usar o canal da ouvidoria também para avisar que não Pode, recebeu mas livro? a gente criou, né? A gente vem divulgando. Tem Qual? um WhatsApp da Secretaria de Educação, que eu posso deixar o número depois para ir na gravação. E, além disso, o e-mail, né? A gente criou um e-mail, que é o sme@se-pmmc.com.br. E por esse e-mail a gente já recebeu mais de 800 atualizações de endereço. Você tem o WhatsApp? Tá, Eu já passo para Aí vocês depois o passa, a WhatsApp. gente passa. que é melhor, porque foi duas situações que eu já recebi no gabinete, que as mães, uma que ela não estava, e a outra que ela mora nos fundos, então o caminhão passou. E o secretário, também para finalizar, a senhora falou em um grande acesso da internet, as Sim. pessoas têm realmente acesso. Mas e quem não tem? Não tem jeito, olha, eu não tenho, eu sou caseira, no sítio não sei aonde, não tem internet, não pega, a TV Câmara também, a pessoa não tem Aí. conhecimento, porque o HF é 60.2 e o canal NET ela também não tem. Como que a criança vai estudar? Então, por isso é que a partir de 1º a gente finaliza. Vamos pensar, maio está acabando semana que vem. Finalizamos os livros todos, 100%, até maio, certo? E aí, a partir de 1º de junho, as escolas vão estar com esse revezamento montado para atender e tirar dúvidas. Só que tudo isso a gente vai construir. Eu tenho a dizer para o senhor que essa parcela de quem não tem acesso a nada é mínima no município, graças a Deus. E nós estamos aqui também fechando uma parceria com a TV Câmara, né? Então, isso também vai nos auxiliar aí para a gente poder divulgar as aulas pela TV Câmara. O que é muito importante, que eu gostaria de pedir muito aos senhores, é que, quando as pessoas viessem conversar, entendessem, primeiro, que a Secretaria de Educação vai ter um extremo bom senso para lidar com a situação. Segundo, as mães estão bastante preocupadas com relação à nota, avaliação. Olha, não é momento para isso. O próprio Ministério da Educação diz que tudo isso só será resolvido no retorno físico às aulas. Por enquanto, o que a gente precisa fazer, e o mais importante, é criar uma rotina com as crianças. Que a criança tem horário para acordar, horário para fazer as liçõezinhas, horário para tudo. E isso é importante, porque quando nós retornarmos à aula, nós vamos saber dar conta de como avaliar, como fazer a avaliação diagnóstica, de montar esquemas de reforço e recuperação, se for o caso. Isso, deixa na nossa mão que a gente dá conta. A questão é agora entender que é um momento novo, a gente nunca passou por isso, nem sempre a gente tem as respostas, mas que se acalmem, porque tem mãe muito preocupada com reprovação. Não tem que se falar em reprovação nesse momento. Nesse momento, a gente tem que ir adequando, né, essa situação de educação. Bom? Então, vamos fazer assim. Secretário, a gente tem só mais de 12 a 15 minutos para a gente estar encerrando, né, para a gente fazer terminar essa explanação, fazer um resumo. Você quer fazer alguma colocação, vereador Caio? Ou vamos... Posso deixar... Você tem mais alguma coisa de... Desse assunto? Não, só um minutinho. Tem mais quantos minutos você acha que para explanar? Uns 5 minutinhos? Não? Eu terminei. Agora Você terminou? Então tranquilo. Então vamos. Por Caio, depois o vereador Mauro. Que o Diegão, toda hora que pega o microfone, ele desliga para sacanear o próximo. A título de sugestão, o vereador Mauro ele comentou sobre a possibilidade, né, da cesta ser entregue na escola. O livro, ou seja, o material e a cesta são bem diferentes, desde o tamanho e desde até da própria manutenção disso ali. Talvez
nesse caso em específico, talvez seria interessante, né, fazer um caminho, né, inverso. Ao invés de pegar o caminhão e ir nas casas, né, talvez fazer um caminho inverso, né, com agendamento. Mas isso é uma sugestão, não é nenhuma pergunta. A minha pergunta em relação a isso, eu sei que é um momento super novo, né, eu acho que não só para a Secretaria, mas para todos nós, né, e tenho visto o esforço, sim, da Secretaria em estar passando, né, por essa fase, entregando, né, o melhor que pode, né, para cada aluno. Então, assim, todo o conteúdo ele está sendo adaptado, desde a questão, né, da transmissão, né, pela TV Câmara, com novo material e por aí vai. A primeira pergunta, eu vou fazer, tá? Primeiro, algum custo a mais, assim, há uma parceria com a TV Câmara de transmissão, mas qual está sendo esse custo em relação ao material novo e a produção dessas aulas online? Outra. Deixa eu responder já, senão me perco. Tá bom, desculpa. Pode sim? Pode, Vamos fazer um lógico, bate-bola? Senão eu me perco muita questão. Zero. Tá? Zero. Porque todo o material é desenvolvido pelos técnicos da Secretaria de Educação, inclusive a produção das videoaulas, né? Então, todas as videoaulas que estão sendo postadas, elas são feitas, gravadas com equipamento, com pessoas... Da própria Secretaria? Nossas, Legal, exatamente. ótimo. Então, é custo zero. Ótimo. Tá bom? Os professores, porque assim, existe uma gama, né, de professores, eu não sei se todos estão participando dessas videoaulas, né, porque às vezes é uma aula só, né, que ela serve para todos os alunos de diversas aulas, ou seja, vários professores não estão sendo. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito professor que inevitavelmente ainda já reclama, poxa, mas eu nem estou sabendo, né, como é que eu vou trabalhar, né? E eu imagino que seja por isso, né? Então, assim, como que tem sido, na verdade, essa preparação dos professores, excepcionalmente aqueles que estão na linha de frente, né, dando essas aulas, né? E se esse material há um material que a gente sabe que não é produzido pela Secretaria, né? Qual material? Aí eu vou entrar já no terceiro assunto. A gente teve uma reclamação de um pai que, inclusive, né, postou em rede social, e houve até um bate-boca público nos comentários entre membros da Secretaria, né, de Educação, inclusive... Nós dois, né, você. vereador? Porque o senhor me perguntou e eu respondi no Facebook. Mas não por você, até porque eu não perguntei para você. Quem perguntou, né, foi o pai, né? E eu, na verdade, eu pontuei, na verdade, porque assim, a hora que ele falou, eu não sei se os vereadores sabem, mas é de uma denúncia, na verdade, né, que ele fez de um link que estava em um material, pelo que eu entendi, paralelo, né, cedido, né, pela Secretaria, onde tinha um link que fazia um comentário, né, um ensinamento, né, com o suposto teor de identidade, né, de gênero. E eu até vi o vídeo e até fiquei assustado. Eu até assisti, né, 2 vezes para ver se eu estava interpretando errado, né? E, de fato, se eu não me engano, o rinocerontezinho né, tem 2 pais, alguma coisa assim, né, por aí vai. E isso gerou, na verdade, uma discussão e um mal-estar, né? Até porque esse pai é um pastor e coisa e tal, e assim, e mesmo eu respeitando, né, qualquer orientação, né, sexual, né, eu entendo, né, que a base curricular a ser seguida, ela não aponta para isso. Obviamente, eu vi que esse conteúdo ele não tinha sido produzido pela própria, né, Secretaria, mas estava em um material fornecido, né, pela Secretaria. Então, o questionamento qual que é esse cuidado, né, que a Secretaria está tendo em apurar, né, todo esse material, né, todo esse conteúdo, inclusive esse conteúdo
paralelo do paralelo, porque tinha um link ali que remetia a esse vídeo. Então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, vou responder na ordem inversa já sobre esse assunto. Inicialmente, é preciso entender que realmente a discussão sobre gênero na escola, ela não faz parte do currículo, né, mas ela existe como um tema a ser tratado. Só que, para nosso espanto, e aí o senhor deve ter sabido também que praticamente 100% dos professores da rede municipal se manifestaram, né, contra o que foi dito, é que o vídeo ele não trazia exatamente, isso poderia ser uma interpretação de acordo com a realidade que cada um vive aí na sua vida. Mas, por exemplo, uma criança ela pode se remeter ao pai e ao padrasto como sendo dois pais, por exemplo, mas vamos deixar essa questão de lado, né? Foi uma interpretação. A questão é que todo o material, e aí respondendo a sua outra questão, de o professor dizer que não está sabendo e tal. A linha de trabalho da Secretaria de Educação é por meio de um departamento pedagógico, de pessoas que estão lá porque se candidataram lá, né? Então, poucos foram convidados, a grande maioria são professores da rede, que apresentaram uma proposta num momento específico e foram, então, aprovados ou não para trabalhar dentro do departamento pedagógico, né? Essas pessoas, elas estabelecem, então, a diretriz maior da coisa. Então, veja bem, nós não compramos isso de fora, não é de um sistema apostilado, nem nada disso. São professores da rede, convidados a trabalhar no departamento pedagógico, que junto pensam sobre como trabalhar isso. A diretriz vem do departamento pedagógico. Nesta época, os nossos professores gozavam de recesso. Então, eu não posso fazê-los trabalhar em casa, não é? Nós, em contrapartida, não podíamos esperar eles voltarem para que a gente discutisse isso. Então, foi dada uma diretriz máxima, né? E aí, agora, cada escola vai desenvolvendo, a partir dali, vai desenvolvendo suas próprias ações. Inclusive, os professores, eles vêm trabalhando já em planejamentos individuais por ano, para que eles alinhem as ações do ano ali com a sua realidade escolar. Nós já temos escolas que instituíram o WhatsApp Business, por exemplo, onde os pais podem fazer o contato pelo WhatsApp e os professores participam. Telegram, e-mail, Google Meet, cada escola, de acordo com a sua realidade, com a sua clientela, está trabalhando para. Neste momento, a gente entende que os professores precisam se planejar com os diretores e com os supervisores e com o DPED, que é o que está acontecendo. Todos os dias eles têm reuniões. E, além disso, volto a dizer, a partir de 1º de junho, essas ações serão intensificadas com essa questão de termos ali alguém para distribuir o material, fazer a ponte fisicamente. Tá? Com relação aos materiais que são postos, que foram postados e tudo mais, toda a nossa fonte de pesquisa e de apresentação do material, ela vem dos documentos federais e dos materiais que são disponibilizados para nós, pelo próprio Ministério da Educação. Então, eu acredito que, assim, vereador, nós temos duas vertentes aí para a situação ocorrida. Primeiro, um entendimento radical de ambas as partes sobre as questões, não é? Segundo, um entendimento de não perguntar, não questionar, mas se indignar primeiro e etc. Terceiro, num momento em que um material ele era para análise mesmo da família, e, enfim, uma série de situações que eu espero não passar de novo, né? Eu acho que gente, é desnecessário a gente ter esse desgaste. Mas eu acho importante frisar assim, que nenhuma das situações impostas ou vividas, né, ela não tem uma diretriz curricular, não está embasada na Base Curricular Comum Nacional. Tudo que a Secretaria e o Departamento Pedagógico apresentam, ele tem um subsídio e tem um porquê, né? E está embasado de alguma maneira. O vídeo proposto é de uma coletânea de livros que, inclusive, é indicado pelo próprio MEC para que seja tratado com as crianças nas escolas. Então, acredito que é uma discussão, como tantas outras, e que também é atemporal, né? Em toda a época tem a discussão, se a escola fala isso, não fala isso. Acho que você, como eu, temos mais ou menos a mesma idade, já viveu aquela situação que tinha mãe que se indignava na 7ª série com o que a gente aprendia em ciências, não é isso? Mas era parte do conteúdo. Então,
é a mesma situação. Claro que a gente, a partir de então, a gente reforça aí a atenção e tenta trazer agora elucidações acerca do que está sendo colocado. Eu penso que pelas videoaulas, não sei se o vereador teve a oportunidade de acompanhar, a gente lançou a primeira leva essa semana. Isso já está bem explicado, e os canais de comunicação também, para tirarem dúvidas, né, acerca da situação. Bom? Então, Caio, só para a gente... que a gente eu não acabei ainda. Tá, mas vamos ser breve, tá? Na pergunta. Não, tudo bem. É porque já encerrou, a TV Câmara Ok. já passou 20 minutos já, cara, da grade, tá bom? Então o Mauro vai fazer a pergunta. Deixa eu só terminar aqui. Então, assim, esse conteúdo que estava ali naquele link, na verdade, ele não teve, na verdade, por conta de N fatores, de recesso, por aí vai, ele não teve, ele passou despercebido, né, lá do geral. Independente da interpretação, né, do pai... Despercebido, não entendi. Oi? Não entendi. Despercebido do quê? É o que você acabou de dizer. Esse conteúdo, bem na verdade, por conta, né, do recesso que você disse, né, coisa e tal, ele, por ser, inclusive, orientado, por estar numa coletânea, né, do próprio MEC, achou-se que não tinha nenhum tipo de problema. E até eu super concordo, né, com a questão interpretativa. E tudo, na verdade, onde a gente está em um momento, infelizmente, super polarizado, né, tudo é levado aos extremos, o que é lamentável, e eu concordo. Né? Então, assim, a pergunta a secretaria ela tinha conhecimento desse vídeo, sim ou não? Sim, claro, se estava publicado no site da secretaria, sim. O que a gente não concorda é com o posicionamento que foi externado na publicação do Facebook, sem ter o entendimento do conteúdo total do material, inclusive da folha de proposta, porque ele era um link que vinha na folha. E a própria folha não tratava de gênero. Ela tratava das diferentes situações que nós temos no cotidiano, que é um conteúdo abordado, né, durante toda a primeira infância, sobre as diferenças, sobre o eu ser diferente do outro e o respeito que eu tenho que ter por. Mas não era uma questão de gênero. Ainda que, se fosse, vereador, também uma questão de gênero, ela poderia ser discutida, mas não foi essa a intenção da proposta. Agora, claro que sim, a secretaria tinha conhecimento. O que eu não concordei, e eu respondi no Facebook, respondi ao senhor e respondi ao pai, é que foi dito que a secretaria estava impondo aquele conteúdo como obrigatório para as famílias, e naquele momento não era uma imposição. Assim, eu não disse em nenhum momento que a secretaria estava impondo. Eu disse que eu vi, porque o pai ele me marcou, então eu fui ver o conteúdo, inclusive eu disse, cara, né, que absurdo, né, vou verificar isso. Sim. E aí começou uma discussão, né, inclusive você que faz parte... Calma aí, eu não posso ser interrompido agora. Eu sei, mas vamos ver um dia para a gente... É um assunto delicado. Presidente, sabe por quê? Porque é o seguinte, essas perguntas, né, que eu estou fazendo, eu até queria aproveitar a presença, né, do Romildo aqui, porque assim, essas perguntas que eu estou fazendo aqui, eu não precisava estar fazendo aqui. Eu fiz, na verdade, via um ofício de pedido de informação, que há mais de 20 dias foi protocolado. Como não funciona a lei de acesso de informação aqui nessa cidade... Caio, vamos fazer assim, isso não vem no contexto. Não, Caio, vamos assim... Como não funciona... Eu sei, Caio, mas esse assunto a gente pode estar marcando através da comissão, convidando a Juliana, para a gente discutir isso que eu estou falando, porque a gente está no horário aqui, que a TV Câmara, cara, não tem como, os minhas tem 20 minutos, cara. A gente tem que encerrar isso aí, eu entendo. É um assunto delicado, deu uma repercussão grande, mas a Juliana, a gente pode estar conversando em outro momento com a Juliana, debatendo isso aí. Mas, por favor, só para finalizar, a Juliana, o Mauro também já quer fazer encerrar a pergunta, Mauro, já faz, a Juliana e tal, para a gente estar encerrando isso aí, por favor. Secretária, vereador Caio, eu até acho que é o seguinte, essa reunião de hoje foi marcada para a gente discutir algumas ações onde a gente está muito preocupado com essa questão do Covid. Acho esse assunto, e eu tenho uma opinião que eu gostaria, não vou externar hoje, até para não alongar, mas acho que um dia esse assunto a gente pode, em nome da comissão, chamar os secretários aqui todas as vezes que a gente achar necessária. A Juliana sempre esteve à parte, que eu acho que merece até uma discussão. Mas, Juliana, nas minhas considerações, eu quero ser bem rápido. Primeiro, eu quero deixar bem claro
viu, Romildo, deixar isso muito claro, a minha total confiança na equipe da Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigada. Isso não quer dizer que eu não discorde de algumas ações, Claro. que eu acho que faz parte, ponto de vista. Mas eu tenho 100% de confiança na equipe da Secretaria Municipal, não só na Secretaria de Saúde, na grande maioria das secretarias da administração municipal, me sinto parte e me sinto confiante. Mas eu quero relatar em 30 segundos uma preocupação como pai. Eu estou vivendo uma experiência que eu nunca tinha vivido. Eu tenho 2 filhas, mas minhas filhas nunca moraram comigo. E, de 3 meses para cá, minha filha mais nova começou a morar comigo, bem nesse momento da pandemia. E a minha agonia por causa disso foi a preocupação, a demora como as informações chegam todo dia. Eu me lembro, em março, o pico vai ser aqui em abril, depois nós começamos a discutir se abre, se não abre, e parece que agora que nós estamos tomando o pé, que essa é uma questão um pouco mais maior e vai levar muito mais tempo do que a situação. E eu tenho uma pré-adolescente dentro de casa, e ela, assim, como as escolas, como a gente não estava preparado para uma resposta um pouco mais rápida com as crianças. Então, eu tenho minha filha lá, e a escola levou... As aulas dela pararam dia 5 de março, já suspenderam as aulas, e levou 60 dias para a escola começar agora, hoje vai fazer 10 dias que começou alguma coisa online. Escola municipal? Não. É escola privada. Não, por isso que eu digo assim, eu não vou citar o nome, né, até por deselegância, mas me mostrou assim, e minha filha sem, e os pais, e eu sem também nenhum respaldo, entendeu? De informação do que a gente vai fazer, entendeu? Acho que todos nós, aí é o que eu faço, essa questão da pandemia, é tudo muito... Novo, né? A gente nunca viveu isso, a nossa geração nunca viveu nada próximo disso, então a gente está aprendendo a cada dia, eu respeito isso, e volto a falar da confiança que a gente tem na nossa equipe, mas acho que a gente, assim, precisamos, de alguma forma, começar a pensar num mundo e numa cidade, numa educação um pouco diferente, que talvez leve mais tempo essa questão de algumas questões de isolamento, de algumas atividades, que vá mais tempo, e a gente, assim, a preocupação não é a reprovação ou não reprovação, é a falta de atividade e desmotivação que começa a gerar nessa geração que nós temos. Entendeu? A criança, ela com o tempo, ela quando sai daquela rotina dela, e os pais, a gente começa a ver essa criança se desmotivar. Que você pode dizer para a gente, Ju, nessa questão aqui, assim? Eu acho, viu, Romildo, nessa questão das logísticas, que eu acho que chegou o momento da maioria dos profissionais que puderem, que não tiverem no grupo de risco, de alguma forma voltar a trabalhar, estar à disposição dentro das escolas, uma participação maior, o papel da escola como instituição, não como prédio, mas como instituição, um pouquinho mais presente. Eu sim, posso estar equivocado, volto a dizer, também não sei, mas acho, nessa questão da distribuição de livros, numa orientação, não tira dúvida, claro que a gente vai ter que ver equipamentos que a gente não tem para todo mundo. Eu acho que o senhor está certo, normal, né? É um novo paradigma, mas a gente não pode esquecer que quem trabalha na escola também está resguardado por lei. Então, eu tenho o pessoal de grupo de risco, do mesmo jeito, que também não tem onde deixar os filhos, então a gente está tentando se ajustar. Concordo com o senhor, mas eu queria trazer um dado. Eu fui convidada recentemente a conversar pela Fundação Lehman, a participar de um grupo que eles entendem como grupo de perenidade nacional. Então, a Secretaria de Educação de Mogi está participando desse grupo como sendo uma das secretarias diferentonas, vamos pensar assim, do resto do país. Porque, justamente, a gente já tinha todo esse investimento em tecnologia, que não é uma coisa normal para as outras redes, né? Então, a gente consegue ainda organizar um pouco melhor essas aulas. O sistema de educação à distância, o famoso EAD, vai fazer parte da vida educacional daqui para frente. Isso
é incontestável, e a rede que não estiver alinhada com essa situação realmente vai ter problema. A gente precisa agora, enquanto políticas públicas, e para isso, vereadores, a gente precisa muito do apoio dos senhores, né, em fazer com que a gente não tenha mais esse problema da criança não ter acesso à internet. Né? Eu acho que esse é o grande desafio aí para todos no município, para que a gente cobre aí do governo estadual e federal parcerias efetivas para que 100% das crianças possam ser atendidas. Com relação ao retorno nas escolas e dinamizar isso, é por isso que a gente também sente a mesma necessidade, e estamos terminando agora maio, vamos ajeitar a casa e a partir de junho a gente começa. Não com aula, que isso fique bastante, né, explícito, porque senão vamos ter gente levando os filhos para a aula. Mas que esse atendimento corpo a corpo ali possa ser melhor resolvido, ou que, no mínimo, a escola esteja ainda mais próxima da comunidade. Então, aí, a partir de junho, a gente já começa com isso. Lembrando que essa semana, como eu disse, a gente já começou. Né? Os livros que, então, não foram entregues começam a ser distribuídos. Só para ter uma ideia, por exemplo, uma escola de 300 alunos, via de regra, tem 19 livros só para distribuir. Tá? Salvo, por exemplo, uma escola de tempo integral, o Sérgio Benedito, ou o Sérgio Hugo, eu não sei, um dos dois, que essa chegou a ter 119 livros para entrega, mas é aquela questão, é zona rural, a gente tem, né, vereador Farofa, aquela questão da nominação das estradas, muitas vezes a gente não consegue chegar, então é a escola com o maior número de livros a distribuir, mas todo o resto já foi feito. Tá bom? Tá, obrigado. Romildo, você quer a colocação? Quero. Duas observações. A primeira sobre o vereador Mauro, e depois o vereador Caio. Vereador Mauro, acho que a gente... Acho não. Nós estamos vivendo um momento de absoluta anormalidade e o que tem se chamado muito, que nós vamos viver um novo normal. Né? Então, nada será como antes. A educação, a economia, a política, as relações humanas... Então, isso vai implicar uma reengenharia, uma reinvenção dos nossos modos de viver, de se relacionar, né? E, certamente, isso tudo vai mudar muito e não está claro para ninguém esse novo contorno. Né? Com relação ao que o vereador Caio falou, eu não sei especificamente se esse pedido, aonde está, onde foi, porque está 20 dias ou 15 dias e tal. O que eu penso, e eu sou um telespectador assíduo da TV Câmara, né, é que nós deveríamos fazer mais reuniões como esta, ou como ontem de manhã do vereador Jean Lopes, para que nós pudéssemos dialogar mais do que pedir por ofício. Né? Porque vem muito pedido por ofício de cópia integral de todos os processos, de não sei o quê e tal, que eu acho que ajuda a dar estatística do mandato, do tipo, olha, o mandato fez tantos ofícios, mas acho que contribui pouco para aquele que deveria ser o nosso objetivo maior, que é cuidar da cidade. Acho que reuniões como essa podiam ser mais frequentes, talvez fosse mais produtivo se a gente tivesse mais frequentemente reuniões como essa que nós estamos tendo na Comissão de Educação, como tivemos ontem com o vereador Jean Lopes, vereadora Fernanda, vereador Edson, para falar sobre Covid. Ontem foi assistência social, tem mais 2 agendadas. Talvez a tão dita dificuldade de comunicação seria melhor se a gente pudesse falar, porque eu acho que por escrito é mais difícil de comunicar do que quando a gente fala. Então, várias questões aqui foram faladas e respondidas, até chegar a um entendimento melhor do que as coisas realmente são. E estou tirando daí a disputa política, estou falando em nome da cidade. Não estou colocando variável eleitoral em jogo. Não estou colocando isso. Estou falando de coração aberto em nome do melhor diálogo e de uma busca melhor de entendimento. Acho que falando a gente consegue conversar melhor do que quando a gente faz os ofícios, os pedidos, tudo mais, que tem que ser respondido. Não estou eximindo da responsabilidade de respondê-los e no prazo. Né? Mas eu acho que oportunidades como essa, que a comissão de hoje, do vereador, presidida pelo vereador Farofa, são muitas oportunidades que tive aproveitar melhor. Romildo,
eu concordo com você até um certo ponto. Eu acho que o que mais essa Câmara ela tem clamado nos últimos tempos é exatamente o diálogo. O que a gente mais tem esperneado aqui e pedido são informações claras e o diálogo, né, com a Prefeitura. Porque muitas vezes a gente acaba sabendo, né, das coisas né, pela imprensa ou por qualquer outro tipo, né, de informação. Ou seja, falta de diálogo. A tal falta de informação que você citou, ela acontece. E quando eu envio um ofício, não é para a estatística do meu mandato. Quando eu peço detalhamento de informação, é porque eu não encontro isso. Então, mediante a um documento oficial, eu peço justamente o detalhamento, porque a minha função é de fiscalizar a Prefeitura. Sim. Não é para aumentar a estatística do meu mandato. Né? E por muitas vezes, inúmeras vezes, não é para... embora eu tenha feito N pedidos, informações não vieram. Não vieram, inclusive, né, com uma desculpa. Você é vereador, você precisa apresentar requerimento. Ou seja, utilizando a mudança no regimento, né, da casa a favor da negação de ceder informação. Então é isso. Então, assim, só uma colocação do Romildo. Sim, só para falar que não é para estatística de mandato. Não, tranquilo, cara. Obrigado. Passar só para o vereador Fulano aqui, que a gente já está encerrando. Não, reforçar que foi esclarecedora a reunião de hoje. A gente tem que fazer mais bate-papos como esse. Foi até curto o tempo, né, pelo tanto rápido, de questionamento. Né? E lembrar a secretária do WhatsApp, né, para a gente... Eu devo ter. Eu acho que é importante a gente colocar aqui na TV Câmara. Se fazer a consideração, você passa. E esse novo normal que a gente vai passar, agora, como o Romildo disse, é uma forma de aprendizado. Eu acho que quando os pais nos questionam, a gente fala da importância também de incentivar a pesquisa, incentivar o conhecimento, não só ficar algumas vezes esperando, mas quem sabe a gente surja de toda essa avalanche que está passando, novos pesquisadores, novos até cientistas, porque a gente indiretamente está fomentando a busca pela pesquisa e pelo conhecimento. Obrigado. Só vou passar agora para a Juliana, para a nossa secretária, fazer suas considerações finais. E o WhatsApp, o número do WhatsApp, a gente está passando também. Vou começar pelo WhatsApp, tá bom? Obrigado. É 96866-7322. Então, 96866-7322, tá bom? E depois, mais uma vez, 96866-7322, tá bom? Os outros números de WhatsApp, assim, que nós estamos programando, são os números para os pais tirarem dúvidas de aula. E esse número ele vai ao ar aí a partir de junho, quando 100% dos alunos estiverem com os livros em mãos e tudo mais. Finalizando, eu queria agradecer a oportunidade e quero falar em nome de todo o quadro do magistério da Prefeitura de Mogi das Cruzes, né? Dizer que, nesse momento, o que nós precisamos é justamente isso que a gente viu aqui hoje. Respeito e apoio pelo nosso trabalho, pelo entendimento da competência que temos para gerenciar os conteúdos e a educação em casa, porque todos nós temos a nossa especialidade de atuação, mas, para além disso, Mogi é uma rede que vem contribuindo, eu penso, para o desenvolvimento até de outras redes, né? Mas, para além disso, que é um momento que eu acho que a maior reflexão, vereadores, esse momento novo, inusitado, é que, finalmente, nós temos na educação um componente que a gente vai conseguir resgatar. Eu acredito muito nisso, que é a confiança da família no trabalho do professor e da equipe pedagógica. E é isso que os professores vêm transmitindo. Eu acho que nunca se falou tanto na falta que a escola faz para as crianças, né? Nunca se tratou tanto desse assunto. E nós, professores, o que nós queremos, o que nós desejamos é que esta família também tenha a confiança de entregar os seus filhos e entender que aquilo que nós propomos e que nós fazemos é o melhor, é o mais adequado. É aquela questão, né? Ouvi outro dia uma mensagem que era assim: muitas vezes a pessoa vai ao médico, recebe uma receita,
e ela toma o remédio até mesmo sem questionar, ou não toma, não é? Enfim, com o professor, o respeito tem que ser igual. Ele é um profissional que está formado, ele sabe o que está fazendo, e ele tem as diretrizes e orientações para o trabalho. Isso não significa que a gente não tem que melhorar todos os dias. Então, nós temos que melhorar, estamos investindo em formação, vamos continuar investindo em aperfeiçoamento tecnológico e também criar esse elo, né, entre família e escola, que é muito importante. E eu penso que um aspecto positivo, quando a gente sair da pandemia, eu vier fazer a próxima prestação de contas aqui, aquela que a gente faz, né, do quadrimestre, a gente tem a opinião pública realmente acreditando muito mais na escola e no poder do professor, porque, a despeito de todas as áreas públicas de importância, como saúde e também segurança, sem educação não se vai a lugar nenhum. E acho que a gente está começando a mostrar para o brasileiro que a escola é importante. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Juliana. Eu quero agradecer também aqui a presença da Comissão de Educação, o vereador Mauro, o vereador Caio, o vereador Fulano, o nosso chefe de gabinete, viu, Romildo? Muito obrigado. E a você, Juliana, e toda a Secretaria de Educação, muito obrigado, sempre aberto ao diálogo. Você vê que hoje tem 1h40, vereador Mauro, você vê que a relevância do assunto, da importância da Secretaria de Educação. Então, aqui fica o agradecimento da Comissão de Educação, ao pessoal, servidores da Câmara, à TV Câmara, meu muito obrigado. Está encerrado os trabalhos. Obrigada.